Nossos cumprimentos a todos. Chegamos a mencionar há 15 dias atrás sobre um livro, Dramas da Obsessão, pela psicografia da médium Ivone Pereira, que alega-nos o benfeitor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças insolúveis numa só etapa reencarnatória, levando algumas a levar séculos exercendo seu jugo sobre a vítima, estendendo-se mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos provenientes de tão ardentes lutas, bem assim como a reflexão e o desejo de emenda, obriguem essas entidades participantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco, muito próximo, constantemente como irmãos consanguíneos e até como pais e filhos, e mesmo cônjuges, a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal, a uma junção familiar persistente, que, conquanto se apresente como provação e não raro como expiação, e acaba por estabelecer vínculos de afetividade indestrutíveis em suas almas, desaparecidas então completamente as antigas animosidades. Sueli Caldas Schubert nos apresenta um caso do qual ela acompanhou sobre esse tipo de obsessão, no qual ela diz: ao longo dos anos, defrontamo-nos com diversos casos de obsessão envolvendo alguns membros de uma mesma família. Um desses casos ocorreu entre os anos de 1995 e 1996. Atendemos uma senhora a quem chamaremos aqui de Dona Maria. Ela veio acompanhada da filha, uma adolescente de 14 anos, passando a relatar os problemas que estava enfrentando em seu lar, que, na sua opinião, deveriam ser provenientes de coisas muito ruins, entre aspas. A filha vivia sendo tomada, entre aspas, por espíritos, e esses espíritos xingavam e ameaçavam todos os parentes e diziam que iriam acabar com a família. A mocinha ficava horas possuída, entre aspas, por tais entidades e dava muito trabalho para voltar ao normal. No princípio, a coisa era só de minutos. Depois, foi se alastrando e chegou a tal ponto. O irmão, com 17 anos, logo depois começou a beber. Chegava a casa embriagado, violento, querendo bater em quem estivesse por perto e quebrar tudo à sua volta. O marido não conseguia emprego e ela era o único sustento da família, como faxineira em diversas casas e lojas. Trabalhava todos os dias, às vezes 2 faxinas no mesmo dia. Quando o filho não estava bebendo, brigava com a irmã.
e não se dava bem com o pai. Dona Maria, por seu lado, julgava que o marido não se esforçava, que era preguiçoso e por isso viviam brigando. Enfim, a vida era um verdadeiro inferno. Conversamos demoradamente, disse Sueli, com a mãe e a filha. Esta ressaltou que gostava muito da mãe, mas que não sabia como fazer para controlar as manifestações e que tinha medo dos espíritos. Foram necessários alguns atendimentos em sequência durante algumas semanas para explicar os fatos no âmbito espiritual, instruir a mocinha quanto à possibilidade de controlar as manifestações. Por outro lado, esclarecemos, disse Sueli, a senhora da necessidade das preces no lar, de tentar conseguir que marido e filho comparecessem para conversarmos e estabelecermos uma programação para o tratamento espiritual. O marido veio na semana seguinte e notamos ser ele uma pessoa de bom coração, humilde e que estava batalhando para conseguir um emprego fixo. Levamos os nomes para a reunião de desobtenção e vários espíritos se manifestaram declarando-se cobradores da família, relatando o passado e a sede de vingança que os dominava. Alguns meses transcorreram até que o mais ferrenho desafeto da família desistisse de seus propósitos. Enquanto isso, a família passou a comparecer assiduamente para ouvir as palestras e receber passes. Durante 2 anos acompanhamos a família. O marido, 1 mês e pouco após começarem a frequentar o centro espírita, conseguiu emprego como porteiro em um prédio, devido aos seus bons antecedentes. A jovem voltou à escola e, vez ou outra, ainda sentia as influências de algum espírito. O rapaz continuou a beber, embora com maior intervalo e mais calma. Entretanto, como é comum, foi se espaçando a participação na casa espírita e depois não tivemos mais notícias dessa família. Somente o espiritismo dispõe de recursos imprescindíveis para atender a todas essas angústias humanas, especialmente nesse complexo campo das obsessões de ordem espiritual, tais como o atendimento fraterno, o tratamento através dos passes, as palestras doutrinárias que visam a transmitir os conhecimentos espíritas que esclarecem quanto às causas dos sofrimentos humanos e que são altamente consoladores, abrindo para cada um novas perspectivas de vida, com mais coragem, esperança e, sobretudo, com a fé raciocinada que ilumina e liberta as almas. Por outro lado, é imprescindível enfatizarmos a necessidade de transformação moral, da reforma interior, de hábitos que têm como ponto inicial
a higienização da casa mental. A palavra abalizada de Manuel Filomeno de Miranda nos elucida, no livro Tramas do Destino, a seguinte orientação. Diz ele, abre aspas, em face do quadro múltiplo das auto-obsessões, das obsessões simples e complexas, como as da que se manifestam em áreas mistas de alienação por interferência espiritual, a contribuição do enfermo é imprescindível, relevante, sem que esta produza a esforço hercúleo que seja uma mudança de atitude mental, com a execução de um programa edificante, no qual simpatiza, credenciando-se a ser auxiliado. Mesmo nos casos da obsessão por subjugação, a terapêutica do esforço pessoal do enfermo é valiosa. Na visão de Emmanuel e Sheila, apresentadas através das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, as possíveis causas de obsessão são a cabeça e mãos desocupadas, a palavra irreverente, a boca maledicente, a conversa inútil e fútil prolongada, a atitude hipócrita, o gesto impaciente, a inclinação pessimista, a conduta agressiva, o apego demasiado às coisas e pessoas, o comodismo exagerado, a solidariedade ausente, tomar os outros por ingratos ou maus, considerar nosso trabalho excessivo, desejo de apreço e reconhecimento, o impulso de exigir dos outros mais do que de nós mesmos, fugir para o álcool ou drogas. Lembremos também dos ensinamentos de Adolfo Bezerra de Menezes no livro Loucura sobre Novo Prisma, quando nos afirma que este planeta tem uma atmosfera que tanto mais se eleva e se difunde no espaço, quanto maior for a esfera moral de cada um, constituindo assim planetas de primeira, segunda e terceira grandeza. Trabalhe cada um por elevar a atmosfera que o envolve e breve, muito breve, as relações do mundo dos espíritos elevados virão dissipar as trevas que ainda envolvem o planeta Terra. Lembremos de algumas palavras do espírito Emmanuel no livro Obsessão e Cura, quando nos diz: a criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerte à influência aviltante, como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora, e surgem os dolorosos enigmas orgânicos que muitas vezes culminam com a morte. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma,
com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. Durante estes, recolherás daqui e dali conselhos justos e precisos. Encontrarás, em suma, nos princípios espíritas, apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas, se não for usada, não adianta. Do livro Obsessão e Cura, de Emmanuel, como dissemos no início. E assim, concluímos o estudo desta semana, desejando a todos muita paz, muita harmonia em todos os lares. Muito obrigada.